Imperatriz, o cartão de saúde sem mensalidade. RC Bike Shop, paixão por bikes. Instituto Oftalmológico de Imperatriz, veja a vida melhor. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. EMAC Materiais para Construção, tudo em material de construção para a sua casa e empresa. Lojas Maranata, lugar de gente feliz. Saúde Center, o centro da saúde da mulher. Reflita um pouco. Deus tem uma palavra para o seu dia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. São 6h45 aqui no programa Amanhecer 102. Nós vamos ao nosso momento de reflexão, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje a nossa meditação está baseada no livro de Eclesiastes, capítulo 8. A partir do versículo 6, que diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, e quem lhe dará a entender. Amados, aqui diz que há tempo para todo propósito, tempo e modo, jeito de acontecer. E para aquele que confia no Senhor, para aquele que sua vida está na direção desse Deus maravilhoso, é Ele quem dirige, é Ele quem governa, você começa a entender que a sua vida não é algo assim por acaso, que as coisas não acontecem em vão, e mesmo coisas que a gente não entende, e que para nós às vezes é uma frustração, é um baque, é algo que muitas vezes nos aflige, uma expectativa que temos de algo acontecer e não acontece da forma como queremos ou pensamos. Para Deus, Ele tem um propósito. E o seu propósito é revelado a partir do momento em que eu descanso, eu creio. Isso não é nada fácil. Não é nada fácil você seguir nos propósitos de Deus quando você tem portas fechadas, quando existem circunstâncias que te afligem e que te deixam sem entender e muitas vezes vêm para questionar a tua fé e o teu relacionamento com Deus. Eu lembro de uma história que eu vou passar para vocês agora, que aconteceu no Rio de Janeiro, um pregador do trem. Eu já tive essas experiências também de estar pregando em um ônibus, né? Um ônibus coletivo, de me levantar ali no meio dos passageiros e levar a palavra, né? Segurando com uma das mãos, naquele movimento do ônibus. E eu posso entender o que esse pregador passou, porque nem todas as pessoas querem ser incomodadas no seu momento. Alguns usam o tempo de viagem até o trabalho ou casa para até descansar e não querem muito ouvir pessoas falando, né? Mas certa vez, um homem que morava no final de Xerém, subúrbio do estado do Rio de Janeiro, ele trabalhava na zona sul do Rio e ele viajava diariamente de trem para ir ao trabalho. Então era costume ele pegar aquele trem, né, e ele ia para o trabalho naquela rota todo dia.
E certo dia, ele parou numa praça da cidade onde aconteceria um culto ao ar livre, né? E na hora do apelo, ele entregou a vida para Jesus, naquele culto ao ar livre, e ganhou uma Bíblia de presente. E ele lia sempre durante o percurso de viagem para o trabalho, ali no trem, ele estava lendo a Bíbliazinha dele, né? Ele tinha um sonho de ser um pregador da palavra de Deus. Quando ele leu o texto que diz assim: ide pregai a toda criatura. Então ele sentiu um impulso de realizar o seu desejo. Mas seu tempo era escasso, ele trabalhava o dia todo, chegava tarde, e mesmo nos finais de semana ele não tinha tempo. Ele teve uma brilhante ideia. Economizou, comprou uma Bíblia nova com letras grandes para ler no trem, né, em movimento, e passou, né, a ter aquela atitude de pregar durante a viagem de ida e de volta no trem. E ele estava tão feliz porque estava dando resultados, frutos, pessoas estavam, né, entendendo e se aproximando mais de Deus, entregando sua vida para Jesus, até que um dia surgiu um passageiro que foi um calo no sapato daquele pregador. Um passageiro que não aprovou a ideia da sua pregação dentro do vagão do trem, né? Porque aquele passageiro usava ali o balanço do trem para cochilar, e durante a viagem era o descansinho dele. Inconformado, o homem reclamava o tempo todo daquele pregador. O pregador pacientemente trocava de vagão, porém quando começava a pregar, lá estava o sujeito, mais uma vez reclamando daquela pregação. Então esse homem, extremamente irado, levantou sua voz e gritou: para de perturbar. Da próxima vez que você pregar de novo no trem e atrapalhar o meu cochilo, vou jogar sua Bíblia fora. É melhor ficar quieto. Você está me incomodando. Prudentemente o pregador clamou a Deus, jejuou para que Deus não permitisse que aquele homem cumprisse a sua ameaça, né, e que houvesse impedimento dele pregar a palavra. Assim o pregador orou com fé e, confiando que Deus o ouviu, ele foi seguir no outro dia. O que se sentia importunado se levantou, saiu bem cedo para o trabalho, e lá estava o pregador do trem, confiante, semeando a palavra de Deus outra vez, pregando. Mas subitamente o valentão levantou-se e bradou: eu te avisei, você não acreditou. Então arrancou a Bíblia dele das mãos do pregador e atirou pela janela do trem. Diante de todas aquelas pessoas que estavam ali, ficaram estupefatos. Como assim? Como uma pessoa pode ser tão rude? O pregador então sentiu-se humilhado, decepcionado e, é claro, muito triste com aquela situação. Então ele ficou frustrado. Ele não entendeu porque ficou questionando a Deus. Mas Deus, Senhor, eu estou pregando a tua palavra, estou fazendo a tua vontade, não estou incomodando ninguém, eu não estou gritando. E o Senhor permitiu que esse incircunciso jogasse a minha Bíblia fora. Ele resolveu então abandonar a sua fé, não ser mais crente, e ele achou que Deus tinha que ter livrado ele daquela vergonha. Ele não entendeu. Então ele decidiu não trilhar mais nos caminhos do Senhor, de tanta decepção daquele momento ali que ele passou, daquela vergonha, por ter virado as costas para Deus. A vida daquele pregador deu uma
uma guinada para baixo, muito grande. As coisas começaram a ficar difíceis para ele. Ele perdeu o emprego, tornou-se um desocupado, abandonou casa para viver nas ruas e dormindo nos bancos das praças. Depois de um certo tempo, numa determinada praça, onde ele costumava se embriagar e dormir no banco, aquele ex-pregador do trem estava ali percebendo que ia ter um culto ao ar livre naquela praça. Aquilo despertou sua atenção, pois esse pregador, a pessoa que estava pregando naquele culto da praça, estava contando o seu testemunho do que acontecera com ele um dia. Ele conta que estava junto à linha do trem, pronto para cometer um suicídio. Mas Deus, com seu infinito amor, usou um filho seu para salvar a sua vida e evitá-lo de ser despedaçado pelo trem que passaria com certeza por cima dele. E aquele pregador estava ali relatando quando ele ia se atirar para debaixo do trem. Algo muito pesado foi arremessado na sua cabeça e ele caiu junto aos trilhos, meio desacordado, sem entender nada do que estava acontecendo naquele momento. Continuou falando o pregador da praça, enquanto que o ex-pregador do trem, que tinha sido decepcionado pelaquela situação, estava ali no banco da praça, sujo, maltrapilho, ouvindo aquela mensagem. E ele ficou interessado porque o pregador ali disse que na hora que ia se atirar, ia tirar sua vida, ele recebeu uma pancada na cabeça. E quando percebeu que era um grande livro e um vento providencial virava as páginas daquele livro, parando exatamente na página onde se pode observar o texto de Mateus capítulo 28, versículo 18. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E exclamou jubiloso: então eu fiquei com esta Bíblia, porque aquilo que foi arremessado do trem que bateu na minha cabeça foi uma Bíblia. Aquilo salvou a minha vida. Eu fiquei com essa Bíblia e hoje sou feliz, porque minha vida mudou. E ele concluiu: um dia eu hei de encontrar esse Filho de Deus e dar-lhe um grande abraço e agradecer-lhe pelo bem que ele me fez, livrando-me não somente da morte física, mas principalmente da condenação eterna. Então o ex-pregador do trem, que ouvia tudo atentamente, não conseguiu conter o seu desespero, o seu choro, e inesperadamente levantou-se do banco e gritou com o rosto banhado em lágrimas: perdoe-me, Senhor Jesus, pois eu não compreendi os teus planos quando aquele homem arrancou a minha Bíblia e jogou pela janela. Perdoa-me por ter duvidado do teu poder e do teu amor por todos esses anos e me afastado de ti. Perdoe-me, Senhor. E soluçando, dirigiu-se ao pastor que testemunhava, mal conseguindo declarar: ei, pastor, ei, pregador, eu era o dono daquela Bíblia. Essa Bíblia era minha. Ele disse o seu nome e mostrou a todos a sua assinatura registrada na primeira página daquele grande projeto de Deus. É você que está me ouvindo
É como nós lemos no começo. Para todo propósito há um tempo e um modo. Aquele homem não entendeu porque passou toda aquela vergonha. Por que aconteceu aquilo? E se Deus tivesse revelado para ele, ele não ia entender. Não, Senhor, faz de outra forma. Talvez ele tivesse essa sugestão. Mas aquela vergonha que ele passou, aquele vexame e aquela circunstância tão contrária, tão incompreensível, foi o modo como Deus fez para salvar uma vida do suicídio, da morte e da condenação eterna. Essa palavra é para mim e para você. Eu não sei quais os intempéries da tua vida, o que você tem passado, quais as situações que você não tem compreendido, mas eu quero te dizer, há propósito para tudo. Há tempo para todo propósito e modo. Há um modo certo para todo propósito. E se nós confiarmos no Senhor, se você confiar no Senhor, você vai entender que Ele tem um controle, Ele tem um plano, Ele tem as suas maneiras de agir. Não cabe a nós questionar, mas aceitar, entender e descansar no Senhor. Que Deus possa cumprir os seus propósitos na tua vida e que hoje você caminhe em direção a esse propósito, mesmo sem entender, mesmo sem compreender ou aceitar, mas confiando sempre que o Senhor tem um plano e um propósito para todas as coisas. Quero te ver feliz como eu sou, pois Ele arrasou. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus amado, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre. Deus que não muda, Deus que habita no alto e sublime trono, mas habita também com o coração quebrantado para os vivificar. Eu não sei como está o meu irmão, a minha irmã, eu não sei como essa pessoa está, mas eu sei que o Senhor é poderoso, ó Pai, para consolar os corações, para trazer bálsamo, cura, para fortalecer, para encorajar, para levantar, para restaurar todas as coisas, para fazer o teu propósito se cumprir, independentemente das circunstâncias, Senhor. Que a tua paz, a tua bênção, a tua alegria, o teu poder, a tua unção venha sobre cada um, Senhor. Entra nessa história. Escreve um novo capítulo, Senhor. E a tua graça se manifeste a todos. Entra nesta casa com teu favor, com a resposta da oração impossível. Eu sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Faz o teu querer, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Não esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal e compartilhar. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com os teus amigos, edificando a vida deles também. E não esqueça, há tempo para todo propósito. E Deus tem um propósito na tua vida. E os propósitos de Deus, os planos de Deus, não podem se frustrar. Mesmo que você não entenda agora, você vai entender depois. Que Deus te abençoe, te fortaleça para você caminhar nos propósitos de Deus, em nome de Jesus. Shalom, shalom.